A paz de Cristo, bom dia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está nos assistindo já há 4 domingos e hoje é o 5º domingo em que nós estamos realizando culto online com a igreja fechada, os cultos não realizando cultos presenciais, mas online, como você está acostumado, aguardando que tudo isso passe para que possamos voltar a fazer os cultos com a igreja de portas abertas. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui em relação à escola dominical. Hoje é 19 de abril, né? E nós temos aqui a lição da escola dominical, e a lição de hoje, para você estudar no seu lar, na sua casa, com a sua família, é a lição 11. A lição 11. A lição 11, ela tem como título a proclamação da palavra. E achei bem interessante a introdução, que diz o seguinte: é interessante observar que vivemos num mundo onde recebemos mensagens e informações de toda parte. As empresas, os políticos, os mestres, os líderes religiosos, os jornalistas, etc., nos passam informações. E essas informações não apenas nos informam, mas também formam pensamento nas pessoas. Então, mediante essa introdução desta lição, proclamação da palavra, lição 11, a escola dominical, eu quero que você faça em casa a seguinte reflexão. Sabemos, sim, que os líderes religiosos, jornalistas, políticos, empresas, a mídia em si, ela forma opinião nas pessoas com as informações que elas passam. Mas nós, cristãos, devemos ter a nossa opinião formada em cima do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos explica, nos ensina, pela iluminação do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é nosso padrão de conduta. Por isso, estude hoje a lição A Proclamação da Palavra, texto base 2 Timóteo 4, verso 1 ao 5, entendendo que a sua opinião tem que ser calcada, baseada, formada, irmão, irmã, querido amigo, na palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. O profeta Isaías, no capítulo 53, do verso 4 ao 5,
Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois nessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois nessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Nesta mensagem eu quero te convidar, meu amigo, minha amiga, que você abra a Bíblia agora Sagrada no Velho Testamento. Abra em Lamentações, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, é um versículo muito amado e conhecido pelo povo de Deus e pelas pessoas de maneira geral. Diz assim a palavra do Senhor: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vou repetir, para que você grave bem no seu coração. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero me lembrar aqui de um filme antigo, que de vez em quando ele é repetido e os mais jovens devem ver a repetição dele na televisão, e os mais antigos devem ter visto no cinema. Quero lembrar você de um filme do Sylvester Stallone, bem antigo, em que ele interpretou, no auge da sua forma física, ele interpretou um personagem conhecido como Rocky Balboa, que era um lutador de boxe. Tem uma cena que é bem famosa, que foi muito repetida de diversas maneiras, até de forma cômica, que é a cena em que ele sobe uma escadaria enorme, bem grande mesmo, muitos degraus, e ele sobe naquela passada de correria, correndo, subindo com toda a força e toda a vontade.
Ele sobe o primeiro degrau até o último degrau. E a escada, quem viu o filme sabe disso, era uma escadaria tremenda, imensa. E aí eu quero transpor essa escadaria para os dias de hoje, no sentido daquilo que nós estamos passando nas nossas vidas hoje. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo época de sofrimento, época em que você quer sair de casa e não pode sair, época que você sai de casa e corre para dentro de casa, época que para falar com os amigos, irmãos e parentes, você se faz valer do celular para fazer uma videoconferência e conversar com as pessoas. Época difícil, complicada, difícil. E eu quero pegar essa ilustração da escada para mostrar a você sobre esta época da pandemia. Porque todos dizem a seguinte expressão que até mesmo eu estou usando também: isto vai passar. Acredito que você usou essa expressão, você que está me vendo agora. E eu também uso essa expressão, todos estamos usando essa expressão, porque todos estamos ansiosos pedindo a Deus que Deus faça passar esse período de pandemia, de sofrimento que passa a nossa nação e todo o mundo. Todos usamos, isto vai passar. O problema é esse interstício, é o período entre este passar. Entre o primeiro degrau da escadaria e o último degrau. Chegando no último degrau, nós vamos dizer, passou, não há mais pandemia, o vírus foi vencido, podemos sair, foi criada uma vacina, temos remédio para tomar e nos curar. E aí é o período que você vai dizer, passou. Mas até chegar este período que você sobe até o último degrau da escadaria, muita coisa acontece, querido irmão, irmã e meu amigo. E aí entra esse texto de Jeremias, o profeta Jeremias, que nos fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque neste período do primeiro degrau até o último degrau, quando você vai poder dizer que isto já passou, muita coisa acontece. E o que fazer neste período? Esse versículo nos mostra, porque Jeremias também, nessa época da sua vida na terra, ele sofreu muito, o profeta sofreu muito, e eu quero destacar 2 momentos de sofrimento da vida do profeta Jeremias. O primeiro momento de sofrimento da vida do profeta Jeremias está em Jeremias, capítulo 37, do verso 1 ao 16, que você pode ver, quando Jeremias saiu para receber uma parte ou um quinhão de uma herança que ele tinha direito. E aí um capitão da guarda de Israel, chamado Jerias, acusou o profeta Jeremias de estar fugindo em direção ao inimigo que eram os caldeus. Jeremias disse, isso não é verdade, eu não estou fugindo, não estou indo para o inimigo, não estou indo para os caldeus. Mas o capitão da guarda, chamado Jerias, acreditou que sim. E de maneira injusta, prendeu Jeremias. Jeremias foi para o cárcere, Jeremias foi insultado, foi açoitado, espancado, colocado num cárcere escuro e sujo, e ali ficou injustamente por muitos dias. Um outro momento de sofrimento do profeta Jeremias é quando, lá está em Jeremias capítulo 38, do verso 1 ao verso 13, é quando Jeremias profetizava, trazia a palavra de Deus, que Deus colocou na sua boca para ele profetizar ao povo de Israel. E quando Jeremias estava se profetizando, as pessoas que estavam próximas a ele se iraram, tomaram ódio em relação ao que ele estava falando, porque muitas vezes acontece isso, quando um profeta do Senhor traz a palavra do Senhor e que não agrada as pessoas não gostam e muitas ficam no coração, um coração cheio de raiva ou ódio em relação àquela pessoa que está trazendo a palavra de Deus. Jeremias estava profetizando aquilo que Deus colocou na sua boca como porta-voz de Deus para falar ao povo de Israel. E as pessoas se iraram e odiaram Jeremias e lançaram ele numa cisterna funda, suja, e onde tinha muita lama que chegava até ao pescoço do profeta Jeremias. Ele estava atolado até a lama, até ser liberto por um homem chamado Ebed-Meleque, que foi ao encontro do rei e pediu por Jeremias, e o rei atendeu e mandou soltar o homem de Deus, o profeta de Deus, daquele sofrimento. Quer saber? Jeremias entende muito bem o que é sofrimento. Jeremias entende muito bem o que é subir o primeiro degrau da escada
e alcançar o último degrau. E mais do que isso, ele pode nos ensinar a nós passarmos por todos esses degraus posteriores ao primeiro e anteriores ao último, que é o momento em que nós estamos vivenciando agora nas nossas vidas. E Jeremias mostra nesse texto aqui, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Ele nos traz aqui, irmãos, essa palavra tão linda e que às vezes perde o sentido, fica vazia nos dias de hoje, esperança. Esperança para Jeremias e para nós significa esperar coisas boas, coisas que vão acontecer, coisas que vão nos fazer bem. Ele almejava coisas boas, ele tinha esperança em coisas boas, ele tinha expectativas de coisas boas, ele não deixava a mente dele ficar presa no sofrimento. Ele não deixava a mente dele ficar presa no desespero, no pânico, na negatividade, mas Jeremias lutava contra essa negatividade que queria invadir o seu coração e a sua mente, porque a mente do profeta estava em Deus. Ainda insultado, espancado, açoitado numa cisterna ou numa prisão, como nos dois momentos que eu relatei para você, Jeremias não deixou de ter esperança em quem? No Deus que o levantou como profeta. Profeta para trazer a verdade de Deus para o povo que ali estava. Então Jeremias, no sofrimento, sua mente não ficava negativa, porque ele buscava sempre em Deus, a palavra de Deus para o confortar. Por isso ele cria essa palavra, ele escreve essa palavra inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, quando ele fala, e nessa palavra você nota que há aqui uma atitude dele. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É como se ele dissesse, tanta coisa ruim está acontecendo comigo, mas eu não aceito isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não vou tomar posse dessas coisas para poder perturbar e alimentar meus pensamentos em coisas negativas. Não aceito isso, porque eu quero trazer na minha mente, ao meu pensamento, coisas boas, coisas que podem me dar esperança, diz o profeta Jeremias. Querido irmão e irmã, meu amigo, que você está me vendo neste vídeo, traga à sua mente coisas boas, traga à sua memória coisas boas. Não se deixe contaminar por tudo aquilo que você está ouvindo nos noticiários. Não se deixe contaminar por aquilo que você ouve da boca do seu vizinho, da boca do seu amigo, ou ou você usando as redes sociais. Não se deixe contaminar por isso. Busque a Deus, traga à sua memória aquilo que te traz esperança de dias melhores. O fim da escadaria vai chegar, você vai conseguir chegar no último degrau, e chegando lá você vai dizer, olha, agora posso falar, e isto vai passar, mas posso falar, passou, acabou, Deus terminou com aquilo que estava nos afligindo. E para terminar, coloco para ti Filipenses 4, versículo 8. Quando Paulo fala aos crentes de Filipos, palavra boa para vir à sua memória e te trazer esperança. Quanto ao mais, irmãos, e eu acrescento, amigos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor há, nisso pensai. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei nas antigas. Eis que faço a ti uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tome posse dessas palavras e traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Quero te dizer uma coisa, o fim da escada está próximo, tem esperança. Você vai chegar no último degrau, vai olhar para baixo, como o Rocky Balboa fez no filme, no personagem de Sylvester Stallone, e vai poder dizer assim, tudo isto, agora posso falar, já passou. Que Deus nos abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Não existe nada melhor
ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Quero convidar você para um momento de oração. Momento que você aí na sua casa, assentado na cadeira, ou no sofá, ou até mesmo em pé, você possa agora simplesmente na sua casa fechar os seus olhos e nós temos alguns segundos de oração falando com o nosso Deus. Feche os olhos. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, adentramos Tua presença através do Senhor Jesus Cristo. E queremos neste momento, em primeiro lugar, Te adorar, reconhecer que Tu és o Criador de todas as coisas, nosso Criador, reconhecer que o Senhor conversa conosco através da palavra de oração, como agora estamos fazendo, reconhecer que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor caminha conosco em todos os momentos. Queremos pedir agora por esta pessoa que está do outro lado da câmera, Pai, que está no seu lar, na sua casa ou no seu local de trabalho, ouvindo e vendo, participando deste culto online. Quero pedir que o Senhor venha sobre ela, sobre ele, e derrame a Tua paz, o Teu amor e a Tua bênção. Se há enfermidade, coloca a Tua mão, Senhor, e retira essa enfermidade. Se há discórdia, retira a discórdia, Pai, e coloca compreensão e coloca amor. Derrama, ó Pai, a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, e que ao terminar a oração, elas possam perceber a Tua presença de paz, de amor sobre a vida delas. É que eu te peço, Senhor, não em meu nome, porque não sou merecedor de nada a lhe pedir, mas te peço em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Receba a bênção, querido irmão e querida irmã e querido amigo que está nos vendo nesse momento. E se você assim o quiser, onde você estiver neste momento, coloque a sua mão sobre o vosso coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, vosso Criador, e que a unção, o amparo, a proteção e as doces consolações do Espírito Santo, querido irmão, irmã e querido amigo e amiga, seja agora sobre as vossas casas, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, sobre a vossa saúde, sobre o vosso local de trabalho, sobre o nosso país e agora sobre toda a sua família e todo o seu ministério, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus.